a nossa cultura é do judaico-cristão, né? E tem ali aquela questão toda dos filhos honrarem os vossos pais, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Então, isso é muito incutido dentro da nossa mente, que a gente precisa honrar. Então, eu gostaria que você falasse para a gente essa questão de como honrar, então, esses pais narcisistas. O que é honrar esses pais? Que bênção ter você aqui, muito feliz, meu coração realmente está muito feliz. Estava hoje o dia inteiro pensando nessa live, porque você é uma pessoa que traz muita luz para nossas vidas e o conhecimento que você tem de 30 anos aí nessa carreira de psicóloga, quanta história você tem para nos passar, né? E também hoje dentro da visão da constelação sistêmica, então assim, me sinto muito honrada e todo o meu público aqui do Instagram também se sente muito honrado com a sua presença, muito feliz mesmo por você aqui, tá? Fica à vontade, fala tudo que você tem vontade de falar e a gente segue a live com o tema Como honrar pais narcisistas. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite, a gente está ensaiando esse convite já faz bastante tempo, né? E agora conseguimos esta data, foi muito bom. É um assunto que interessa muito, né? E que para algumas pessoas ainda é muito novo, e que é o assunto narcisismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, esse tema, como honrar mães ou pais narcisistas. A gente normalmente usa para mães, porque é muito mais, digamos, comum a gente vê mães narcisistas. Não sei se é porque é mais comum por conta de ser maior o número de mães, ou se na realidade a gente traduz o homem narcisista de uma outra forma, como se ele fosse um arrogante, um prepotente, um jeito de ser, né? E não deixa de ser um jeito de ser, é um jeito de ser mesmo, né? Então acho que a primeira coisa é contextualizar um pouquinho sobre o que é o narcisismo. Narcisismo, a primeira coisa, não é uma doença. Importante que todo mundo entenda e saiba que não se trata de uma doença. Quando a gente fala de doença, a gente imagina que há um remédio, há uma cura para essa doença, ou pelo menos um tratamento, né? O narcisismo, ele é um transtorno de personalidade. Então, é uma forma de ver o mundo. É um jeito de enxergar o mundo. Existe um componente genético, provavelmente sim, e um componente também social, né, de relacionamento, etc. Essa pessoa, na verdade, a gente não sabe exatamente, porque como não se trata de uma doença, não tem um exame que você possa fazer para dizer esta pessoa é narcisista, olha lá, o cérebro dela, tal lugar, tal, não existe esse exame, né? Então, a gente sabe pelos comportamentos. Existem dois tipos básicos de narcisismo. O narcisismo oculto e o narcisismo perverso. O narcisista oculto seria aquela mãe que se faz de coitada, vamos dizer assim, se faz muito de vítima, que normalmente é aquela mãe que ela vai angariando pessoas, assim, exércitos, a gente chama de fly monkeys, né? Então, ela vai angariando exércitos contra aquele filho que foi escolhido como bode expiatório, que a gente fala. Então, existe 3 tipos de filho, né? O filho que é o bode expiatório, o filho dourado, que é o filho escolhido para sofrer menos, vamos dizer assim, mas não sofre menos, também é sofrido. Não. E o filho invisível, que talvez seja o que menos sofre dos 3, se for pensar, se dá para dizer isso, né? Mas é uma mãe muito difícil, que se faz de coitada, que manipula, só que ela manipula pelo coitadismo. Então, ela manipula pelas queixas, pela reclamação, pela lamúria, etc. Às vezes até usa a religião muito, né? São mulheres que normalmente ajudam o padre, ajudam o pastor, estão sempre na igreja. Tem um cargo dentro da igreja. Alguém vai ficar no hospital, é a primeira que se oferece a fazer companhia para aquela pessoa no hospital. Depois ela fala mal da pessoa por trás. Então, assim, são pessoas que têm uma inteligência muito estratégica, né? E ela entende que os filhos estão ali para servi-la.
Porque todo narcisista, ele se sente uma obra-prima. Ele se sente alguém muito especial. Então, é uma grande honra ser filha de uma mãe ou de um pai narcisista. É como se o filho tivesse ganho na loteria. Tipo, como assim? Você é filha de minha filha. Eu sou a perfeição e você, minha filha, meu filho, você tem que honrar isso e me servir a vida toda. O narcisista perverso, ele tem um pezinho na psicopatia, na psicopatia. Então, ele é um pouco psicopata, né? Ele tem um pezinho, nem todo psicopata é narcisista, nem todo narcisista é psicopata. E o perverso já são aquelas mães que realmente humilham os filhos, destroem a autoestima dos filhos publicamente, tem horror a que eles sejam felizes e façam sucesso. Se puderem, vão colocar empecilhos para que isso aconteça. É como dormir com o inimigo, né? Como ser criado por um inimigo. Sim. E ele é capaz de comentários extremamente humilhantes, preconceituosos, jocosos. Viver com uma mãe narcisista perversa é viver no inferno. Por isso que a gente se refere aos filhos de narcisistas como sobreviventes, né? Sobreviventes de um cativeiro. Isso não é um exagero. Tratar um filho de narcisista é como tratar alguém de um pós-guerra, né? É como tratar uma pessoa que acabou de sair de um sequestro. Só que é um sequestro que durou muito tempo. E a autoestima dessa pessoa é destruída. Ela tem uma autoestima detonada, né? Porque, claro, né? O que se espera de uma mãe? O que a gente aprende que mãe é? A gente aprende que mãe é amor incondicional. Né? A gente aprende que mãe nos ama acima de qualquer coisa, que a gente pode fazer qualquer coisa que a mãe está lá. A gente olha nos presídios, né? Quem que está na fila para visitar? São as mães e as esposas, né? Não são os pais, raramente são os pais. Então, assim, a mãe a gente imagina como uma santa. Né? Então, existe lá Virgem Maria, do lado da Virgem Maria, minha mãe. E aí, quando você vê que a sua mãe não é nada daquilo, olhar para isso, olhar e ver que essa mãe não é a mãe que a sua amiga tem, não é a mãe que a sua prima tem, não é a mãe que a sua vizinha tem, é a sua mãe que parece que é uma pessoa que não é feliz com a sua alegria, que parece que é uma pessoa que não pensa em você em primeiro lugar, que não te prioriza em nada. Tem mães narcisistas que vão comprar roupa, por exemplo, né? Na melhor loja que existe, num shopping caríssimo. Eu sei porque eu atendi várias, assim. E para os filhos, compra na barraca da feira. Então, assim, é uma discrepância gigantesca. É um egoísmo. Eles são todos, os narcisistas, eles têm esse perfil egoísta, mentiroso. Né? Todos são mentirosos, todos são muito egoístas, porque o narcisista não tem empatia. O que nos faz humanos é a empatia. Então, assim, eu ajudo o outro, eu colaboro com o outro, também porque eu me coloco na dor do outro. Eu sinto em mim o que o outro está sentindo. Isso me afeta de alguma forma. Porque eu sou humana. Eu consigo tentar sair do meu lugar e me colocar ali e pensar, poxa, como deve estar sendo difícil passar por isso, né? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para colaborar e tal? E quando é seu filho, mais ainda, né? Mais ainda. Agora, imagina você ter uma mãe que não tem empatia. Ela nasce e cresce sem esta capacidade. Então, ela não vê o filho, aliás, ela não vê ninguém como pessoa. Ela vê como coisa. Como se eu estivesse vendo esse telefone aqui que eu estou olhando, uma coisa. Né? Um objeto. Então, ela vê um objeto, ela vê alguém que pode ser útil. Ela vê alguém que pode trazer algum benefício para ela. Sim. Né? E aí, um filho crescer com essa sensação de que não é amado, ao mesmo tempo, escutar dessa mãe, eu faço tudo por você, eu larguei a minha vida por você, você é uma renunciei a minha vida por causa de você. Larguei a minha vida por causa de você. Então, o filho cresce com uma sensação que ele não consegue nem entender, porque é ambígua. É assim, eu tenho raiva dessa mãe, mas como eu posso ter raiva dessa mãe que faz tudo para mim? Eu me sinto prejudicado por essa mãe, mas como eu posso ficar chateado com essa mãe que me deu a vida, que faz tudo para mim?
né? Ela fez comida para mim, ela fez não sei o que para mim. Só que o preço que se paga por tudo isso, né, é gigantesco. É um preço de uma anulação, né? O filho de uma narcisista é desesperador, né? Isso mesmo, Flavinha. É desesperador, assim. O Sim. filho de uma narcisista, ele já tem uma culpa original. Eu salvei a sua vida, é isso Eu mesmo, salvei sua né? vida. Ele tem uma culpa original, ele já sente culpa. Então, assim, é muito difícil para um filho de narcisista não sentir culpa. Por quê? Porque a criança, ela não consegue odiar os pais. Então, ela odeia a si mesma. Isso é muito comum. Ela não consegue sentir raiva dos pais, então ela tem raiva dela mesma. E ela começa a achar que ela não é merecedora de amor. Porque se a própria mãe dela não dá amor para ela, por que que outra pessoa daria? A troco do que outra pessoa faria isso? Por que que se a mãe dela acha que ela não merece, por que que outra pessoa daria algo para ela, daria um merecimento, um mérito para ela? Não tem porquê. Porque se a minha mãe não me deu. Então, assim, dói muito. Dói muito. E assim, só que cair na real, né? Entender que você tem uma mãe ou um pai que tem um transtorno que não tem cura, embora seja extremamente doloroso, e é mesmo doloroso, é preciso olhar para isso. Porque se você não olha para isso, você permanece a vida toda esperando que essa mãe te veja, que essa mãe te enxergue, que essa mãe te diga eu amo você, que essa mãe te valide. E como essa mãe narcisista ou pai não vai fazer isso, não farão isso por você, porque eles não te enxergam como pessoa, infelizmente, você, se não se cuidar para sair desse cativeiro emocional, você vai permanecer ali a vida toda. Então, você vai provavelmente, muito provavelmente, encontrar um parceiro abusador. Para quê? Porque a gente tem uma tendência a repetir o padrão do que nós vivemos na nossa casa. Então, normalmente, uma mãe narcisista, ela se casa com um parceiro abusado, que muitas vezes é filho de uma mãe narcisista. Também é uma repetição de padrão. E se você se identificou com o seu pai abusado, você também vai buscar um parceiro abusador. Uhum. E esse ciclo, ele não se encerra sem ajuda. É muito, muito, muito difícil sair desse ciclo viciante, vicioso e doente, sem ajuda. Aí, se você sai, você vai arrumar outro igual. Sim. Eu queria tirar uma dúvida com você em relação a essa ajuda. Dentro da área que você atua já há 30 anos como psicóloga e hoje você também trabalha na constelação sistêmica, qual que você aconselharia para esses filhos narcisistas buscarem? A área da psicologia ou a área da constelação sistêmica para esse tratamento com os filhos? A psicologia, com certeza. Com certeza, psicologia, com certeza. A constelação, ela ajuda muito no sentido de você tratar as suas feridas. Por exemplo, mais urgentes. Então, assim, o não merecimento. Eu não me sinto merecedor. Então, a constelação, ela ajuda muito, porque isso deve vir lá de trás. O que a gente percebe na constelação é que todo o sistema familiar de um abusivo, né, de um narcisista, aos dois, é isso mesmo. De um narcisista, o sistema familiar do narcisista, ele é cheinho de abusos. Então, normalmente, a mãe foi abusada pelo pai, né, a avó foi abusada pelo bisavô. Existiram várias espécies de abusos, tanto sexuais quanto emocionais, como, por exemplo, abusou de escravos lá atrás. É um sistema familiar onde há muitas situações de abuso. Então, essa mãe narcisista também, de alguma forma, ela está sendo leal a esse sistema. Ela não é completamente culpada. Ninguém escolhe ser narcisista, né? Ninguém escolhe, eu vou querer ser narcisista. Claro que não. Ela simplesmente é assim. Então, a constelação ela é muito rica na medida em que a pessoa enxerga a mãe no campo, a avó, a bisavó, a tataravó,
e percebe que essa mãe também é fruto de um sistema, né? Ela também está ali em função de um sistema. Então, você para de culpar a mãe, você para de esperar desta mãe, porque não virá, ou desse pai, tanto faz, tá? Não virá. E você começa a olhar para o seu sistema como um sistema sofrido. Um sistema muito sofrido, cheio de abusos. E o que, que você tem a fazer? Se resgatar. Você tem que se resgatar disso, você tem que se salvar disso. Você tem que se renascer, né, Fênix? Você tem que renascer. Renascer. Então, essa é a palavra. A constelação, ela é incrível nesse sentido, porque ela te dá uma certa calma, se eu posso dizer isso, de perceber que sua mãe não escolheu ser assim, seu pai não escolheu ser assim, eles são assim, ponto. E que o seu sistema é abusivo e tudo mais. A terapia é quem vai te ajudar no processo a se reconstruir. Pecinha por pecinha, lá da infância até agora, até os dias de hoje, para que você não repita mais esse padrão de se contentar com migalhas. O filho narcisista, ele se contenta com migalhas. Porque qualquer coisa que venha desses pais narcisistas parece um banquete. Então, a minha mãe falou, tá bonita, hein? Nossa. Sorriso vem de lado a lado. Nossa, é maravilhoso. Eu tenho uma paciente, filha de narcisista, que ela apanhou dos 2 anos aos 20, todos os dias. Ela chegava na casa dela, ela já sabia que ela ia apanhar. Ela não sabia por quê, mas ela sabia que ela ia apanhar. Claro que uma pessoa assim não vai, sem ajuda, levar uma vida, formar uma família saudável, equilibrada, etc., se ela não se tratar. São muitas feridas emocionais. Sim. É muita dor. É muita dor. É uma dor de traumatizar de guerra. Né? Então, sem ajuda, eu não vejo salvação para filho de narcisista. Não vejo mesmo como você fazer diferente. Seja diferente, fazer diferença. Não existe como fazer diferente se você não tratar. Isso. Sim. Né? Eu sempre trago, Silva, isso, aqui no nosso Instagram a gente fala muito sobre isso, sobre essa questão do conhecimento, que os filhos de pais narcisistas, eles ficam naquela dualidade, né? Até chegar ao conhecimento, fica várias questões, várias dúvidas, por que que meus pais são dessa maneira, por que que minha mãe age assim dessa forma, e fica ali querendo encontrar resposta e não encontram. Até que hoje tem aí o conhecimento, né? Tem os grupos, tem várias pessoas hoje, graças ao universo, que tem falado muito sobre isso. Então, tem um conhecimento, tem que partir agora para o caminho da cura. É realmente procurar terapeutas, procurar psicólogos, para tratar dessas questões, porque eu sempre falo, filhos de pais narcisistas não conseguem ser curados sozinhos. Foi o que você acabou de falar aí. Não tem como. Porque é uma bagagem emocional, é muita dor realmente, e que precisa de um auxílio, de alguém de fora, né, um observador, para que possa auxiliar esses filhos. Sim, é verdade. É verdade. Aqui deu uma travadinha aqui, agora voltou. Isso, isso. É verdade. Eu estou com uma pergunta aqui, Silvia, de uma participante, que ela perguntou, quando o pai é narcisista, a mãe também pode se tornar? Não. Ninguém se torna narcisista. Você é narcisista. Normalmente, o narcisista não casa com o narcisista. O narcisista casa com uma Cordeiro. Vítima, uma vítima. Isso. Né? Como é que você falou? Cordeiro. Isso. Eu ia falar que é o parasita e o hospedeiro, mas é isso mesmo. Casa com uma vítima. Porque, claro, o narcisista manda, ele comanda, ele faz e acontece do jeito dele, e é do jeito dele sempre. Então, ele vai casar, normalmente o marido da narcisista é aquele cara que você olha para ele e você não vê energia vital nele. Ele é mais parado, ele fica ali muito tempo na televisão, fica ali desafiando, ele fica esperando a ordem da mulher. Qual será que vai ser a ordem? Ele tem um pouco de susto. Você percebe que quando a mulher fala, ele faz assim, ó. Porque ele já sabe que vem uma ordem logo em seguida. Então, ele está sempre a serviço dessa mulher. E aí, por que ele não larga dessa mulher? Porque provavelmente ela é uma repetição do padrão dele. E a gente tem uma tendência a ficar com dó. Quando é o filho, fica com dó do pai.
coitado do meu pai, como é que ele aguenta minha mãe, como é que ele vive com ela. E aí você fala assim, pai, vem morar comigo, ou sei lá, vai morar em outro lugar, separa dela. E ele não separa. Porque isso faz parte da dinâmica dos dois. Ambos têm uma patologia, vamos dizer assim, não é uma doença, mas ambos têm um desvio, ambos têm uma necessidade de ajuda. Tanto, né, o narcisista, que não vai ter essa ajuda, porque não vai se curar disso, porque não é uma doença, quanto a vítima. A vítima pode se curar, mas ela tem que querer. E o processo não é rápido. Entendeu? Não. O processo não é rápido. Então, a live vai ficar salva no canal. Tá? Isso, vai ficar salva no canal. Eu tenho uma outra perguntinha aqui também, Silvia. Qual a postura que filhos de pais narcisistas podem ter, então, para pôr limites nesses pais? Porque, como a gente estava conversando lá no WhatsApp, a nossa cultura é do judaico-cristão, né? E tem ali aquela questão toda dos filhos honrarem os vossos pais, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Então, isso é muito incutido dentro da nossa mente, que a gente precisa honrar. Então, eu gostaria que você falasse para a gente essa questão de como honrar, então, esses pais narcisistas. O que é honrar esses pais? E aí, então, acho que eu vou falar um pouco sobre a visão sistêmica, que eu acho que até se assemelha, né, a visão católica neste sentido. O que acontece é assim, existem muitas frentes da psicologia, muitos psicólogos que até dizem o seguinte, né, que sua mãe é ruim, você tem que odiar a sua mãe e tudo mais, né? Eu digo o seguinte, você não é obrigada a amar uma mãe que te fez mal a vida inteira. Como é que você vai dizer, eu amo essa mulher que acabou comigo a vida inteira? Não tem jeito, né? Eu acho que é uma forçação de barra dizer isso. E até porque amor é uma coisa construída. Amor não é uma coisa que se impõe. Amor é algo construído, mesmo entre pai e filho. A mãe vira mãe, vê o filho, vai construindo a relação com o filho. O pai vê o filho, vai construindo a relação com o filho, né? Obviamente que o sangue grita, mas mesmo assim a relação é construída. Quando você tem uma mãe narcisista que te acaba na frente dos seus amigos, que te humilha na frente dos outros, etc, etc, como é que você vai dizer eu te amo, se você não ama? Então, esse honrar é diferente de amar. Dentro da visão sistêmica, a gente diz o seguinte, que a sua vida, ela veio por esta mãe. Ela seguiu um caminho, né? Então, lá o primeiro do seu sistema familiar, que deu a vida para o outro, que deu como uma cascata, que deu a vida para o outro, para o outro, para o outro. A vida veio de longe. Porém, a sua vida, ela veio dessa mãe. Ela veio dessa mãe. Torta, estranha, esquisita, que não sabe amar, que não é empática, que é cruel às vezes, né? Mas a vida veio através dessa pessoa. E dentro da visão sistêmica, ninguém nasce na família errada. Ninguém nasce na família errada. Você nasceu nessa família porque tinha um desafio para você, porque você tem que passar por isso, nem tudo a gente vai entender. Mas quando você aceita que há uma razão para nascer nessa família, e que a partir de agora, que você é uma adulta, está aqui assistindo essa live, tem condições de pagar suas contas, você pode escolher os seus caminhos. Porém, esquecer da raiz é não crescer nas folhas. Não adianta você ignorar o seu pai e a sua mãe, você falar, Dani, você não precisa deles, e eles que se dão. Não adianta, isso não é um bom caminho para você crescer. Tanto emocionalmente, quanto financeiramente, quanto em termos de saúde. Exatamente. Aceitar é diferente de gostar. Então, quando eu falo, vou honrar a minha mãe, eu estou dizendo, vou honrar a vida que veio através dela e do meu pai. 50% dela, 50% dele. Essa vida, a minha vida em termos, né, desde a genética, em termos, né, moleculares, genéticos, biológicos, bioquímicos, veio deles, né? E também em termos de herança familiar, não é só eles que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar os meus pais, eu tenho que olhar atrás deles. E atrás deles, e atrás deles. Então, quando eu rompo
com a minha mãe, no sentido de rompo, entenda o que eu quero dizer com rompo. Rompo no sentido assim, eu odeio a minha mãe. Eu não nasci da minha mãe. Eu não quero nunca mais o meu pai. Eu odeio esse homem. Você está rompendo, é como se você estivesse excluindo essa pessoa do seu coração. Quando você rompe desta forma, você não exclui só o seu pai ou a sua mãe. Você exclui toda a história que veio antes deles. Entende? E essa história também chega a você. Essas bênçãos e esse amor também chega a você. Não é só dos seus pais, é de todo o seu sistema. Então eu posso dizer lá dentro do meu coração, eu agradeço pela vida que chegou a mim através de você. Ponto. Isso. É isso. É isso. É isso. Ficar obrigando um filho de narcisista a amar a mãe é de uma falta de sensibilidade, na minha opinião, absurda. Né? Sim. É assim, tá tudo certo. Né? A vida veio através de vocês porque ninguém nasce na família errada. Então eu tomo a vida de vocês. A constelação usa muito esse termo, né? Como beber da vida mesmo. Eu tomo a vida de vocês pelo preço que custou a cada um. Sem julgamentos. Um dos principais ensinamentos da constelação familiar é a isenção de julgamentos. É você parar de julgar, a começar pelos seus pais. E quando você para de julgar, você entra numa coisa que na constelação a gente chama de má consciência, que é o seguinte: eu aceito e tomo a vida de vocês do jeito que foi. Mas a partir de agora, eu faço do meu jeito. Quando você não consegue crescer, porque você fica ali esperando o amor da sua mãe, do seu pai, você fica ali, você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e você está no seu movimento de alma, que é o que a gente trabalha na constelação, na sua alma você está ali esperando validação. Você está ali esperando que aquela mãe não pode ser tão ruim assim, aquele pai não pode ser tão ruim assim, e que um dia eles vão olhar para você e vão dizer, valeu a pena. Você é o filho perfeito para mim. Que bom que você veio. Infelizmente, isso não vai acontecer. Só que existem muitas pessoas que ainda estão nessa expectativa, nessa espera. E a vida dessas pessoas não anda. Então, isso a gente chama na constelação de boa consciência. Né? Então, você fica numa boa consciência. Você fica ali, esperando esse amor, esperando esse amor, esperando esse amor que não vai chegar. Quando você... Isso não serve só para filhos narcisistas, tá? Isso serve para todos nós. Quando você cresce, você olha para os seus pais como eles são. Totalmente imperfeitos. E essa imperfeição, ela é muito legal, porque o Bert Hellinger fala assim, só os mortos são perfeitos. Então, quando você olha para os seus pais e diz assim, tá bom, eu aceito como foi. Pelo preço que te custou. E que custou a mim também. Mas a partir de agora, eu tomo essa vida e faço do meu jeito. Isso já te libera e te liberta para você seguir um caminho diferente, buscar suas ajudas, não julgar, né? Como é que você pode excluir um pai e uma mãe? É como se você excluísse uma parte sua. Não tem como. Eu pego metade minha e jogo fora. Não preciso dessa metade minha. Como é que eu vou viver com metade? Agora, importante dizer, se você tem uma mãe que te faz mal, que é uma narcisista perversa, um pai que é um narcisista perverso, que está ali buscando te ferrar, desculpa a palavra, né? Você tem que ter um distanciamento dessa pessoa. Não dá para você morar junto, não dá para você conviver todo dia, não dá para você deixar o seu filho ali. Você vai ter que... Aí você vai estabelecer com o seu terapeuta, que seja um terapeuta que entenda de narcisismo. Alguém falou isso aqui em cima, e é fato. Muito importante isso daí que você está trazendo. Não é todo psicólogo que entende de narcisismo. E tá tudo bem. Não é todo médico que entende outra coisa. E não é todo psicólogo que entende de narcisismo. O trabalho sobre a vítima, ele é um trabalho que exige muito do terapeuta. Então, você vai pegar um terapeuta que entenda de narcisismo e você vai caminhar com ele e ver qual é a distância necessária para que você mantenha a sua saúde mental.
Cada Exatamente. paciente meu, filho de narcisista, tem um... eu não uso um método só. Existe uma pessoa que fala sobre a pedra cinza, que você não pode mais ver a sua mãe narcisista. Eu já não concordo com contato essa... zero, né? Eu acho muito radical isso, né? Sim. Porque, olha, moro com ela porque ela é idosa. Então, quer dizer, como é que você vai chegar para uma mãe narcisista e falar, tchau, morre aí? Né? Então, assim, você está mostrando que você é o quê? Igual a ela. Agora, como é que você consegue morar com ela e não se deixar afetar com ela, por ela? Pelo menos nesse caso da Vera, né, Vera? Como é que eu posso morar com ela, porque eu não tenho opção, e conseguir não deixar com que os comentários, as atitudes e tudo mais me afetem na alma? Isso a terapia vai poder te ajudar muito. Bastante. Falei demais. Então, né? Vera, tá aí. Procura uma ajuda. Eu, particularmente, recomendo aí a Silvia Barros, tá? Para te auxiliar. Tanto você, Vera, quanto outras pessoas também que estão aqui, que precisam realmente de alguém ali para segurar suas mãos e caminhar junto contigo, te direcionar. Então, tem aí a Silvia Barros para fazer esse trabalho aí maravilhoso. E tem mais algumas perguntas aqui também, Silvia. Deixa eu tentar abrir aqui. Uma filha de narcisista pode se tornar em uma mãe narcisista? Pode. Pode reproduzir. Não que ela vá ter o narcisismo especificamente, mas ela pode... A gente tem uma tendência à repetição, né? Sim, algumas Tudo que você não atitudes. reflete, você repete. E então, quer dizer, se você foi acostumada que o modelo mãe é esse modelo frio, duro, né? É esse modelo que não abraça, que não beija, que não diz que gosta. Às vezes a filha nem é uma narcisista, mas ela tem um comportamento igual ao da mãe com a filha. E por que eu sei disso? Porque muitas filhas de narcisistas acordam e falam assim, meu Deus do céu, eu estou fazendo a mesma coisa com os meus filhos. E quando ela faz isso, significa que ela não é narcisista. Ela não é narcisista. Porque Isso é a a consciência, narcisista né? nunca falaria isso. Nunca. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui, Silvia. Uma pessoa pode deixar de ser narcisista com tratamento? Não. Não pode, infelizmente não. Porque, Não como pode. eu falei no começo, não é uma doença. Né? Então, se fosse uma doença, a gente poderia pensar numa possibilidade de cura ou de tratamento, como é o caso, por exemplo, de uma bipolaridade. A bipolaridade é uma doença. Concorda? Sim. Então, você toma um remédio, você toma lítio, você faz terapia, etc. Faz constelação. A constelação ajuda muito na bipolaridade. Silvia, geralmente o narcisista também são pessoas que têm bipolaridade? Ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem uma outra pergunta aqui. Perdoei minha mãe narcisista e quero muito bem a ela, mas me sinto horrível a ter contato. Tudo bem. Tudo bem. Evite o contato. Faça o mínimo possível, porque ela não sofre com isso. Né? O narcisista não sofre, nem na hora de morrer. Ele não sofre, ele tem raiva. Ele tem raiva porque ele está morrendo, ele não queria morrer, porque ele está apegado às coisas que ele tinha, etc. Mas sofrimento mesmo eles não têm. Tá? A constelação, ela não muda narcisismo. Que fique claro isso, tá certo? Então, vou constelar minha mãe narcisista para ela deixar de ser narcisista. Não vai acontecer isso. O que pode acontecer é ela, como é que eu vou falar? Ficar menos agressiva. Te atacar menos. Isso pode acontecer. Porque como a gente vai equilibrar o sistema, os abusos do sistema, quem é vítima de narcisismo, eu sugiro que constele abuso. O tema o tema é abuso. Vai aparecer a mãe na constelação, mas o tema é abuso. Porque você vai arrumar namorados narcisistas, você vai provavelmente casar com um narcisista. Então, você tem que constelar um abuso no seu sistema. Porque aí você se libera do abuso do sistema e você consegue fazer escolhas melhores, mais saudáveis. Agora, não fiquem nessa expectativa de curar a mãe ou o pai de vocês, o narcisismo, porque isso... Cure a si próprio, só isso. Isso. Tem uma outra perguntinha aqui, Silvia. Hoje é da Michele Sampaio. Hoje é aniversário da minha mãe, narcisista. Como agir diante da situação?
Parabéns, mãe. Tudo de bom. Conhece aquela história de que cada um dá o que tem? É mais ou menos. Tem muito filho de narcisista que não recebeu e dá muito. Eu tenho filhas de narcisista aqui que são mulheres maravilhosas. Então, essa frase eu já quebrei faz tempo. Essa frase de a gente só dá o que a gente recebeu não é fato. A gente pode se tocar de que a gente recebeu pouco, porque a nossa mãe não tinha como dar, por N motivos, né? Mas que a gente tem como dar, porque você não convive só com seus pais, você convive com a mãe da amiga, você convive com a professora, você convive com N outras pessoas, e você pode aprender a ser uma pessoa melhor do que aquilo que fizeram de você, né? O Nietzsche falava isso, né? O importante não é saber o que fizeram de nós, mas o que fazer do que fizeram de nós. Eu mudaria essa frase dele, eu falaria assim, que é muito importante, sim, saber o que fizeram de nós, porque você precisa entender de onde você veio, do que você foi feito, né? Do porquê que você chegou onde você chegou. Mas, depois que você descobriu isso, você tem que descobrir, então, o que fazer daquilo que fizeram de você. E é aí que você mostra que você está crescido, que você vai buscar uma autonomia emocional, uma autonomia financeira, que você vai em busca da sua saúde mental. Da sua vida. E não fica no papel de vítima. A vítima, né? O Bert Hellinger falava assim, toda vítima se apega na não ação. Ela se apega, é uma desculpa para não agir. Então eu fico aqui vítima a vida inteira, e aí eu não preciso agir. Olha só, minha mãe é narcisista. E aí eu fico assim, minha mãe é narcisista, por isso que eu sou assim. Meu pai, nossa, meu pai não tem iniciativa para nada, por isso que eu sou assim. Tá bom, você é assim? Tudo bem. Então você, busca ajuda. Tem muita ajuda aí para ser dada a você, né? Muitos profissionais excelentes. Busque uma ajuda boa, bacana, competente e vá sair desse buraco que você se encontra, né? A última perguntinha aqui, Silvia, tá aqui. Vou ter formatura, mas não me sinto bem na presença da minha mãe narcisista. Como agir diante disso? Formatura do quê? De faculdade? Eu acredito que sim. Depende, eu não sei que nível de narcisista é a sua mãe, né? Ela é oculta ou é perversa? Não sei. Porque se for perversa, melhor realmente não convidar, né, Silvia? Não convida, que ela vai estragar a tua festa. Sim. Eu tenho uma pessoa que ela ia fazer uma festa de 40 anos, e aí o tio dessa pessoa virou para ela e falou assim, olha, cuidado, porque a sua mãe falou que vai lá na sua festa e vai te desmascarar diante de todo mundo. E aí essa pessoa cancelou a festa, não fez a festa dela de 40 anos, porque a mãe dela tinha essa atitude realmente de fazer a filha passar vergonha. Então você vê, ela deixou de viver uma realização, né, 40 anos, para a mulher é muito importante essa fase, e ela deixou de fazer essa festa por causa dessa mãe. Então, o que você falou, é uma mãe perversa, uma mãe oculta, que sendo uma mãe oculta, eu acho que não tem problema nenhum de convidá-la. Mais ou menos. Tem mãe oculta que também fala mal da filha na festa, né? Reúne todo mundo, ela é super simpática, os amigos adoram a mãe dela, porque ela é super legal com os amigos. Aí, quando ela vê a filha muito feliz na festa, ela começa a falar assim, nossa, fulana, ai, gente, como é difícil ser mãe. Meu Deus do céu, muito difícil, porque eu ligo para ela, ela nunca me atende. Ah, mas filha é assim mesmo, né? Não tem problema, porque mãe nasceu para sofrer. Aí eu me apego lá na reza e rezo muito para que ela fique bem. Aí ela começa a ver que todos os amigos dela começam a achar, isso aí, Marcela, que ela é uma filha horrorosa. Que ela é uma filha horrorosa. E como é que ela vai curtir uma festa assim? Eu tenho uma paciente que ela acabou com a festa da filha porque ela começou a falar isso daí para as amigas da filha, você entendeu? Ai, como a gente sofre, né? A gente sofre muito. E aí os amigos falam assim, nossa, por que você trata sua mãe assim? Sua mãe é tão legal. Há uma pergunta aqui em cima, o que eu acho do contato zero? Eu acho que em alguns casos é necessário. Em alguns casos é necessário. Eu tenho uma paciente que ela vê a mãe só no Natal. Ela estipulou que é Natal. Elas moram em cidades diferentes, isso facilita. Então, ela foi transferida para outra cidade, ela quis ir para uma cidade longe da mãe, então vamos dizer que facilitou a vida dela. E aí, por conta de ser uma cidade longe, ela sempre diz para a mãe assim, ai, mãe, queria muito ir aí, mas eu não vou poder. Mas o Natal eu vou.
Aí, quando é Natal, ela se prepara muito antes comigo na terapia. A gente vê todas as possibilidades, o que pode acontecer. Ela já está muito mais forte, é claro. Ela já chega lá sem expectativa nenhuma de que vai ser bom, feliz, fofo, não vai ser. E aí ela consegue passar ali algumas horas, passa o dia 24 para 25, no 25 ela fala, no 25 eu tenho que ir embora almoçar na casa da minha sogra. E aí ela vaza. Esse é o jeito dela. Tem outras que não tem jeito, elas convivem o necessário, mas assim, ficam um pouco, vão todo domingo ali, ficam um pouco e depois vão viver o domingo. Tem gente que tem que ter contato zero porque a mãe é perversa. Então, depende. É o que eu tô falando, tem níveis de narcisismo, tem níveis de estrutura para lidar com isso, né? Tem gente que tem mais estrutura de não se deixar atingir, o que é muito difícil, porque mãe é mãe, e tudo que mãe fala entra, né? E tem gente que se destrói se ficar com a mãe. Então, se você se destrói, você tem que ter contato zero. Se a sua mãe é maldosa, se a sua mãe quer ferrar a tua vida, como é que você vai conviver com ela? Não tem jeito, infelizmente. Agora mesmo, né, Silvia, vai ser o terror, né, para esses filhos. Dia das Mães. Como esse dia é complicado para filhos de mãe narcisista. O que você tem para falar para a gente aí, para esses filhos, na chegada desse Dia das Mães? Não, Marcela, você não é fraca não, bem. Você é bem forte. Você é bem forte. Eu acho que assim, o Dia das Mães, para mãe narcisista, tem muito sentido. Porque para ela, o Dia das Mães é todo dia. Você é um sortudo de ser filho dela. Então, o que você pode fazer para que você fique em paz, né? Se você achar que você precisa disso, vai lá, leva um bolo, leva um presente que ela gosta, um chocolate, né? Fala Feliz Dia das Mães. Você não precisa sentir para falar. Entende? Infelizmente, às vezes você não está sentindo aquilo. Mas você pode falar, fazer seu papel. Ou você só telefona, ou você manda uma mensagem, ou se a sua mãe for muito difícil, muito perversa, você não manda nada. Só que você tem que ficar bem com isso. O importante é você ficar bem. Como você vai ficar melhor. Né? Dia das Mães é comércio, como tudo é comércio, né, gente? Então, assim, como você vai ficar melhor. Né? Como você consegue ficar. Porque também se você não falar nada e isso for te gerar uma culpa gigantesca, às vezes é melhor falar e falar, pronto, fiz meu papel. Segue o barco. Exatamente. O ano que vem tem mais. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Obrigada a você pela sua presença.